Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós estaremos falando sobre a pluralidade das existências e também estaremos falando sobre a reencarnação. Então o programa está muito interessante, você não pode perder. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Há quanto tempo, Solange? Que bom estar com você e estar com todos os nossos telespectadores. Vocês poderão participar do nosso programa ativamente. Nós estaremos hoje aqui ao vivo. E se você tiver dúvida, pode escrever para nós, como a Solange vai avisar agora para você. Para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar aquele quadradinho que você já conhece, com a seguinte pergunta: quando será a última reencarnação do Espírito? De novo, hein? Quando será a última reencarnação do Espírito? Então, você pode mandar os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Nós estaremos conversando sobre tudo isso no final do nosso programa. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. E também através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Então, participe. Além do que, Solange, é importante lembrar, você que está em casa, que você pode assistir em várias plataformas. Além do site da TV Mundo Maior, você tem o canal do YouTube da TV Mundo Maior e tem o Facebook. Portanto, ajude a que mais pessoas possam também participar deste programa que vai levar explicações bastante claras a respeito da doutrina espírita. Compartilhe estes links, envie para os seus amigos, para os seus colegas, aqueles que você tem essa afinidade e pode oferecer a eles a chance de participar do programa, aprendendo as questões tão cruciais na vida. Porque enquanto a gente não tem ideia nova na cabeça, Solange, a gente continua pensando da forma velha. É isso mesmo, né? Para que a gente pense de outra forma, nós precisamos colocar novas coisas em nossos pensamentos. É verdade. E estudar é exatamente o que fazemos para que nós mudemos de comportamento, mudemos de atitudes. Então, acompanhe conosco o estudo de hoje. Você já vai... Deixa eu lembrar, André, que para que tudo isso saia de acordo, que você receba essa bela imagem na sua casa, nós contamos com a participação de toda a equipe da TV Mundo Maior, entre eles os nossos queridos Everaldo Assunção, a Thaís Cabenguelê, a Fernanda Lima, o Adriano Rodrigues e a Margarete Parpinelli, que estará conosco atendendo as solicitações, as perguntas e as dúvidas. São todas essas pessoas que se unem para que você possa ter o programa aí na sua casa. Vocês não imaginam que correria estava aqui agora um pouco antes de começar. Tudo para dar certo, tá vendo? São estes que fazem a TV Mundo Maior chegar com essas boas notícias até você. Então agora nós vamos falar com o Everaldo. O Everaldo estará colocando na tela o nosso primeiro slide. Você vai acompanhar o tema de hoje. Aí está, olha. É a pluralidade das existências na parte que vai falar sobre a reencarnação. Você pode usar o número das perguntas para se localizar no Livro dos Espíritos. E olha que imagem interessante esta que nós encontramos para você meditar a respeito. Veja só que no centro da imagem você tem aquele símbolo do universo infinito, não é? Aquele 8 deitado, é o símbolo do infinito. Isso. Do lado esquerdo da tela você vê a figura escura da morte e as pessoas vindo, ficando velhas, envelhecendo, adultas, né, envelhecendo até caírem nesta condição. E do lado direito você vê uma moça jovem com um ramo nas suas mãos e as crianças nascendo. Isso. Na parte de baixo você vê o mar como a fonte da vida, a água. E do seio líquido, você vê as diversas etapas evolutivas saindo nas formas de animais, de peixes, de aves, passando pela forma dos mamíferos, dos hominídeos. Então você vê que é um processo de avanço, de aperfeiçoamento, que só pode existir
através de uma ida e volta do espírito na sua capacidade de aprender. Então, simbolicamente, esta imagem, ela resume esta lógica do universo, esta que nos permite compreender que se nós não tivermos muitas vidas, aí tem alguma coisa que está errado, não é mesmo? Então, agora que nós já vimos a primeira imagem no primeiro slide, nós vamos acompanhar o que Kardec pergunta já na questão 166, que você vai ver na tela. No slide 2. Isso. Como acaba de se depurar a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea? Nós havíamos visto, Solange, nos programas anteriores, aquela perturbação espírita, quando a gente passa do lado de cá para o lado de lá e a alma fica ainda sem saber direito para onde vai, o que aconteceu com ela. Agora, ao falarmos da pluralidade das existências, Kardec começa com o seguinte raciocínio. Tudo bem, chegou ao fim aquela vida. E se a pessoa não atingiu a evolução que ela poderia ter atingido, o que acontece com ela? Ela não se tornou uma pessoa sábia, não se tornou uma pessoa sem vícios, não se tornou uma pessoa sem erros, não reparou os erros que cometeu durante uma vida. Como que ela vai se depurar? Como que ela vai terminar esse trabalho de construção? Então, a pergunta que Kardec faz é muito direta, exatamente para elucidar este fenômeno, porque até aqui nós ainda não tínhamos abordado nas diversas etapas do Livro dos Espíritos, de forma filosófica, direta, essa questão do processo reencarnatório. Então, tem algum jeito que o espírito que está imperfeito, que viveu mal, que não soube agir corretamente, ele se depure destes equívocos? Você vai ver então na tela, e a Solange vai ler para nós, o slide seguinte, que traz a resposta dos espíritos. Vamos ver? Suportando a prova de uma nova existência. Oh, quer dizer então que ele desencarnou, já não tem mais o corpo. Aí os espíritos dizem a Kardec, bem, Kardec, para que estes que estão em processo de crescimento possam continuar esta escola, eles precisam suportar a prova do quê? De uma nova existência. Uma nova vida, uma nova existência, existir de novo. Mas espera um pouquinho, Kardec deve estar pensando, existir de novo? Mas se a morte não mata o espírito, se o espírito continua existindo, mesmo que o corpo morra, que nova existência é esta? Será que é uma existência no plano espiritual? De repente, Kardec pode ter pensado Será que nisso é lá também. no mundo... Será que é uma nova existência no plano espiritual? Será que é lá no plano invisível que essa existência, essas novas provas vão acontecer? Como você é igual a Kardec nas dúvidas, Kardec então faz uma segunda pergunta neste tema, que é a que você vai ver agora no próximo slide. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Então, se os espíritos estão submetidos ao processo evolutivo e esta evolução terminou na vida física, sem que ela tivesse acontecido ou terminado de ocorrer, os espíritos dizem, eles precisarão suportar uma nova prova, numa nova existência. E aí Kardec, mas como que é essa nova existência? Como ela se realiza? Seria que ele deveria existir de uma outra forma no mundo espiritual? Será que agora que ele chegou do outro lado da vida, viu que não fez o que devia, ele pode então pedir alguma forma de, como espírito, reparar as coisas erradas que fez ou aprender aquilo que não aprendeu? Como que isso acontece? Será que ele pode se transformar como espírito? Quando ele está no plano espiritual, será que também ele pode crescer, ele pode se transformar? Seria essa nova existência lá no mundo invisível que ele estaria usando para ser um espírito melhor? Vamos ver o que os espíritos responderam. Veja aí no próximo slide. Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Bom,
Os espíritos não negam que a depuração, com ela, de verdade, a alma se transforma. Como espírito no plano invisível, ela pode renovar-se. Porém, eles dizem, para que isso aconteça, é necessário que ele volte à vida material. É necessário que ele volte a ter um novo corpo. Vamos pensar no seguinte, você que está em casa, aqui na geral, ó, você que está em casa, você já foi à escola, você leva os seus filhos para a escola, e naturalmente a escola estará oferecendo ao seu filho aquela classe adequada ao seu estágio de aprendizagem. Quando termina o ano, que o seu filho passou de ano, ele foi aprovado, ele vai para um outro ano. Mas vamos supor que ele não tenha sido aprovado, ele repetiu. Aí ele vai para as férias na casa, na sua casa, ele vai com as pessoas que moram com ele. Aí o pai fala assim, filho, você repetiu de ano, mas eu vou te ensinar tudo que você não aprendeu na escola, vou ensinar você vai fazer tudo de novo, eu e sua mãe vamos tratar que você aprenda tudo que você não aprendeu. 2 meses de férias, você vai poder aprender tudo. E aí quando voltar no ano que vem, vai ser matriculado no segundo ano. Ah, você já sabe, você repetiu o primeiro, mas vai ter que, agora a professora tem que te aceitar. Por mais que ele tenha aprendido de verdade durante as férias, quando ele voltar para a escola, ele ainda precisará ser matriculado no primeiro ano. Porque na escola ele não foi aprovado. Quando ele tinha que estudar, tinha que se qualificar, tinha que ser aferido por pessoas neutras, ele não foi. Então, é o que o mundo espiritual está dizendo a Kardec. Certamente que no plano espiritual, como nas férias, o aluno pode aprender muitas coisas. Mas é necessário que ele volte à escola, que ele volte para ser submetido de novo às provas que ele falhou. E que então o qualifiquem para passar de ano e seguir adiante neste aprendizado. Mas Kardec, ele era assim muito curioso, ele não se contentava fácil. E você vai ver que nessa pergunta tem um monte de outras perguntas que Kardec aproveita a resposta e vai fazendo. Então agora nós vamos para o próximo slide, o slide que vai falar da pergunta 166B, dentro dessa questão 166. Vamos lá? A alma passa, então, por várias existências corporais? Veja só, até agora, Kardec ainda não tinha chegado no âmago da questão, perguntando diretamente. Ele estava supondo que fosse um avanço, uma depuração no plano invisível, ou fora da Terra, que fosse uma transformação moral, e aí então ele teria uma outra existência lá, como um espírito melhorado. E os espíritos disseram que não, ele tem que voltar. Como vocês viram na resposta anterior, ele precisa uma prova na vida material. Kardec quer dizer então, vocês estão dizendo, vamos confirmar isso para não ter dúvida. Quer dizer então, que o que eles vão ter que enfrentar, a alma e todos os que se encontram nessa condição, seria a de ter várias vidas físicas, vários corpos sucessivos, para que ele possa ir aprendendo? Será que é isso que vocês estão querendo dizer? Pergunta Kardec. E aí, Solange, o que os espíritos responderam a Kardec? Vamos ver no próximo slide? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter vocês na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Bem, os espíritos são muito enfáticos no que respondem, não é mesmo? A resposta é afirmativa, sim. Há várias existências corporais. Nós passamos por elas. Existências físicas. Todos os que dizem o contrário, todos os que tentam negar que isso seja verdade, estes não são pessoas não são seres que estejam primeiro conhecendo a verdade. E se conhecerem, não estão querendo compartilhá-la com os demais. Até porque, fazendo um breve parêntese aqui, não é a doutrina espírita a única que fala da reencarnação. Não. A teoria, assim chamada reencarnatória, é muito antiga, bem antiga. E
é a única que pode dar um sentido de lógica a todos os questionamentos que as pessoas ao longo de todos os tempos sempre fizeram. Portanto, aquelas pessoas que por algum tipo de crença que está enraigada no seu ser, ou de preconceito em relação às outras formas de pensar, que não as da sua própria crença, se negam a dar foro de verdade a uma realidade como esta, elas não estão querendo que as pessoas aprendam. Estão querendo mantê-las submetidas à ignorância, como dizem os espíritos aqui textualmente. Bem, aí o que acontece? Kardec, na mesma pergunta, quer dizer então que nós temos que tomar um novo corpo. É verdade. No slide seguinte, ele faz uma nova pergunta sobre este tema. Você vai ver aí na tela, dá uma olhadinha. Desse princípio, parece que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou que ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Veja só, gente, olha, parece que Kardec não está querendo deixar as coisas, assim, não muito definidas, apesar de já estar muito claro. Uhum. Na pergunta anterior, ele afirma, ora, quer dizer então que a alma passa por várias existências corporais? E os espíritos podem, sim, várias existências corporais. Agora, na mesma pergunta, Kardec diz assim, bom, veja se eu estou entendendo bem, seus espíritos. Veja só se é isso mesmo. Põe na tela de novo, Everaldo, por favor, a pergunta. Aí, quer dizer então que desse princípio, parece que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro corpo. Ou que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Não é o mesmo corpo que estava no cemitério, que vai levantar da tumba. Não é um outro corpo de uma outra pessoa que estava viva e que ela então falou assim, sai daí que eu tenho que entrar nesse corpo porque eu preciso evoluir, que eu não evolui muito. Você já está vivendo faz tempo, então você me dá um espacinho que eu vou viver com você aí nesse corpo. Não, não é isto. Ele faz questão de perguntar mais uma vez, usando essa indagação. Desse princípio parece então que a alma, depois de deixar um corpo, pega outro, ou que ela se reencarna num outro corpo. É assim que se deve entender? É deste jeito? Uhum. E aí a gente vai ver a resposta. Solange vai ler para nós a resposta mais comprida. É evidente. É evidente. Só faltou os espíritos falarem para o Kardec. Pedro Bó, isso mesmo, Pedro Bó. Repetindo aqui já 3 vezes que você está perguntando isso. É. Mas eles entendem que isto é um fenômeno que é cultural e que eles têm que confirmar para não haver nenhuma dúvida. Então, isto que você está perguntando, Kardec, é evidente que é assim. O espírito precisa tomar um novo corpo. Ele tem que reencarnar num corpo que foi feito de novo para que ele use. Uhum. Ufa! Até que, por fim, Kardec deve ter se dado por satisfeito, não é? Nessa dúvida. Não é que Kardec não acreditava nisso. Não é que Kardec precisava ser convencido à força. Mas é que Kardec está preparando um conceito da verdade espiritual para que os leitores o entendam. E não haja dúvida. A gente tem que entender, desculpa isso, te interromper, André, que isso era muito diferente do que existia na época, na sociedade, da crença que havia na sociedade naquele período. Então ele quis realmente deixar claro, com exatidão, o que os espíritos estavam querendo trazer para nós. E isso é muito bem lembrado, Solange, porque era uma sociedade católica, predominantemente católica, com todos as suas ligações com a teologia que predominava. Então, Kardec não quer deixar nenhuma margem a qualquer interpretação.
Isso mesmo, André. Gente, nós agora, o programa Espiritismo Sem Mistério vai fazer um breve intervalo, você fica com a gente. Aproveita para dar uma ligada e participar do Clube Amigos da Boa Nova. Se você gosta de toda essa programação de qualidade, então, participe do clube 0800 12 18 38, espalhe, compartilhe, auxilie que todo esse material, toda essa notícia boa que chega até você possa chegar a tantas outras pessoas. 0800 12 18 38, liga pra gente. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, como vocês sabem. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos falando sobre a pluralidade das existências, especialmente sobre a reencarnação. Vamos dar prosseguimento, André? Vamos lá, Solange. Nós estamos aqui já com várias participações de nossos queridos irmãos e irmãs e ao longo deste nosso último bloco nós procuraremos comentá-las. Você que está em casa, participe, envie a sua opinião a respeito de quando é que acontece a última reencarnação do espírito, não é mesmo? Exatamente, essa é a pergunta que está no Facebook, naquele quadradinho. Qual será a última reencarnação do espírito? Envie para a gente sua resposta, seus comentários. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Então participe, estamos aqui aguardando. Já temos aqui a participação do Wagner de Almeida, da Marisa Santos, do Carlos Portela. Um olá para todo mundo, obrigada pela participação. E com respostas e também comentários, que a gente vai fazer isso depois. Agora nós vamos para o próximo slide. Você vai ver na tela já a pergunta número 167. Por fim, Kardec saiu da 166, não é? Agora a gente se conformou, entendeu e nos fez entender que de verdade nós tomamos um outro corpo. Agora, então, Kardec quer sair desta dúvida para uma outra, que é assim, mas então, para quê, né? Para quê? Qual é o objetivo? Se vamos ter que nascer de novo? Vamos ver a pergunta, Everaldo? Põe pra gente aí, ó, 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Deve ter um objetivo, não é mesmo? Se tudo que existe no universo tem uma função, não está nada jogado aí sem um porquê, por que é necessário, então, reencarnar? Qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos explicam. Vamos ver na sequência, o próximo slide vai nos dar a resposta. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o quê? Onde estaria a justiça? Ora, se nós estamos buscando compreensão do universo como algo que está engendrado por uma inteligência, certamente que a manifestação inteligente equilibra todos os processos. Aquilo que nós chamamos de justiça no nosso estágio evolutivo, ainda tão atrasado, mas que já tem uma noção de equilíbrio, a justiça é dar a cada um o que é seu. É tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade. Isso é a justiça. Nós já sabemos avaliar estas questões. Então, para que haja justiça no universo, é necessário que todos nós evoluamos e cada um receba aquilo que de verdade precisa para evoluir. Você não pode exigir de uma criança primária os conhecimentos de um adulto, mas também não pode esperar que um adulto se comporte como um bebê de fralda, porque eles estarão não adequados àquelas exigências. Portanto, a reencarnação é através dela que o espírito vai sendo trabalhado nas inúmeras ocasiões para melhorar os diversos âmbitos do seu conhecimento, do seu sentimento, da sua evolução como espírito. Aprimoramento da humanidade.
Como que nós vamos, então, melhorar a humanidade, se não for através do aprimoramento? Isso. Só um parêntese, André. Aqui na geral, só para a gente ver aqui, que a gente vê essa palavra expiação. O que é essa palavra expiação? Senão o sofrimento que a gente tem que passar, mas é um sofrimento que vai fazer com que a gente evolua, com que a gente se adiante. É o sofrimento em decorrência de faltas anteriores. Então, essa palavra expiação tem a ver com esse aprimoramento progressivo da humanidade. E aí acho que se trata da gente obter uma justiça de acordo com o mérito de cada um. Se nós voltarmos ao exemplo da escola, poderemos considerar que cada ano na escola, de novo, é uma expiação para o aluno. Não é mesmo? Tem que levantar cedo, tem que enfrentar lições que não conhece, tem que fazer trabalhos escolares, tem que participar das provas que os professores propõem, tem que atingir determinada meta de conhecimento, de saber, para poder ser aprovado. E quando ele termina aquele curso, ai, graças a Deus, não preciso mais? Não! Vai para um outro ano melhor, ele vai continuar sendo testado para que ele progrida. A humanidade está neste mesmo processo. Seria injusto dar um diploma de 8ª série para criança que não sabe ler e escrever. Não é mesmo? Não seria justo. E também não seria justo fazer alguém que já aprendeu tudo o que aquele ano escolar ensina, fazê-lo frequentar a mesma classe novamente, por um simples capricho. Ele pode estar colocado já num patamar melhor. Então, a justiça pede que nós tenhamos essas inúmeras vidas para que nós possamos melhorar a cada uma delas. Ou você acha que porque alguém furtou um pão para dar de comer a seu filho, o inferno é o melhor tipo de punição para ele? Ficar lá eternamente, padecendo, sem nunca mais sair dali. Não há uma coerência, não é mesmo? Entre o ato ignorante da lei e a consequência punitiva que não tem fim. Então, os espíritos estão explicando a Kardec exatamente essa questão. É para que ele aprenda, através dessas reiteradas oportunidades, e para que toda a humanidade também se aprimore, porque cada pessoa passa por isso. E uma vez que todos somos pessoas, toda a humanidade passa pelo processo reencarnatório igualmente. Agora, na pergunta seguinte, nós vamos ver a questão que Kardec faz a respeito de quantas existências. Olha lá, Kardec está pensando, não é? Está raciocinando. Vamos ver a pergunta? O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Quer dizer, cada um tem, sei lá, 10 vidas para reencarnar e chegar no padrão top. 10 vidas. Ah, mas 10 vidas, você tem que aprender tudo em 10 vidas. Será que dá? Se cada vida fosse de 60 anos, seriam 600 anos. Agora, você que está assistindo o nosso programa, e ó, fala para os seus amigos também poderem assistir, passa para eles o link, compartilhe o nosso link, põe o seu joinha. Você já teve algum tipo de hábito? Roer unha. Não é um vício, assim, um pecado que vai levar você para o inferno, se o inferno existisse, mas roer unha. Você já percebeu quanto tempo leva para você conseguir parar de fazer isso, de ter este hábito, esse automatismo? Ter letra feia. Você já notou? Você vai nascer e vai continuar escrevendo daquele mesmo jeito e vai morrer com a letra feia. Quanto custa para você mudar apenas um pouquinho a sua letra? Você acha que seremos capazes de, em 10 vidas, aprender todo o conhecimento disponível para o nosso nível, só falando em conhecimento, sem falarmos em vencer nossos defeitos, nossas inclinações, nossos vícios, nossos hábitos, que são também bastante negativos quando estão vinculados ao erro, para transformar isso de erro em acerto? Como é difícil uma pessoa, por exemplo, convencer-se de que a bebida alcoólica lhe faz mal? Como é difícil convencer as pessoas que o refrigerante é um veneno? Só o refrigerante, imagina isto. É muito complicado. Então, será que existe uma limitação? E se você em 10 vidas não conseguir, o que vai ser? Virar presunto, pastel, alguma coisa assim, triturada e vai embora do universo? Por isso que Kardec está perguntando isto. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente?
Vamos ver, Everaldo, o que os espíritos responderam. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidades das provas da vida corporal. Ok, não existe um número, não é? Não existe um número fixo. Cada etapa evolutiva será para ele uma oportunidade de se depurar de alguns problemas, de aprender algumas lições, de reciclar-se para determinadas virtudes se consolidarem. Agora, quando ele não tiver mais impurezas, ele não precisará mais das provas da vida corporal. Ele não precisará mais da reencarnação quando ele não tiver mais impurezas. Este é o critério. Ou seja, a escola não expulsa o aluno se ele não completou o ciclo básico de seus estudos em 8 anos, do primário até a 8ª série, como era antigamente. Eu não sei se hoje é assim ainda. Mas e se ele repetiu uma vez? Ele pode continuar, ele pode fazer em 9 anos. Se ele repetiu 2, ele pode fazer em 10. Se ele repetiu 5, ele vai fazer o curso em 15 anos, se ele continuar se matriculando na escola. Então, não há um limite. O que há é oportunidade renovada até que, por fim, ele esteja dominando aquele conteúdo e não precise mais. Agora, depois disto, Kardec quer saber o que vem a seguir no slide que você vai ver agora. Vamos ver? O que ele pergunta. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Olha, já que cada um está apreendendo as coisas à sua moda, na sua velocidade, Kardec está interessado de saber se todos temos liberdades para ir e voltar, enquanto não chegarmos a atingir a pureza. O número de encarnações, então, não deve ser o mesmo para todos os espíritos, ou é? Ou seja, para chegar à pureza tem que ter 5 milhões de encarnações. Então, enquanto não chegar nas 5 milhões, mesmo que ele já esteja purinho, não adianta, ele tem que chegar nas 5 milhões. Será que é isso? Será que tem um número fixo também para que todos tenham que cumprir tabela, 90 minutos de futebol, tem que chegar no fim das 90 minutos? Como que funciona isso? Ele perguntou aos espíritos. E nós vamos ver qual é a resposta deles. Não. Não é o mesmo, né, Solange? Não é o mesmo número. Não é o mesmo número. Isso. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Olha, os espíritos dizem, cada um escolhe a velocidade com que quer evoluir, não é mesmo? Cada um. E na velocidade que cada um escolhe, ele terá o número de encarnações necessárias para chegar ao limite em que ele não precisará mais reencarnar. Só que, dizem os espíritos, vocês não fiquem pensando que só porque você é muito dedicado, vai ser 3 vezes você já está pronto. 5 vezes você já aprendeu tudo que tinha. Não, não é assim. Nós estamos num estágio evolutivo tão primário, tão primitivo, que nós mesmos nem imaginamos quanto vamos ter que evoluir, o que tem de coisas para a gente descobrir, para a gente conhecer. Então, os espíritos estão alertando, olha, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito, quase infinito. O espírito tem que muito que progredir. E ao mesmo tempo, ele vai em passo de tartaruga. A maioria vai assim, né? Devagar, quase parando. Porque ele acha que viver é brincar, é turismo, é passeio, é desfrute, é diversão. E então, na diversão, a pessoa não aprende. E vai ter que esperar mais vida, vai ter que conscientizar-se. Por isso é que elas se tornam muito numerosas também. Porque tem muita coisa para aprender e, ao mesmo tempo, a gente vai assim, né? Devagar, bem lentamente. Agora, nós vamos para a última pergunta, que é aquela que você tem no Facebook, no post que a Solange já falou. Solange. É isso mesmo. Vamos para a pergunta? Vamos ver a pergunta aí. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação?
Você viu a pergunta que nós fizemos no nosso post? Olha lá, qual que era, Solange? Dá uma olhada. Quando será a última reencarnação do Espírito? Quando será a última reencarnação do Espírito? Foi a pergunta para você responder. Nós tivemos aqui algumas pessoas que já participaram. Ainda não vi nenhuma resposta que possa assim, fazer parte deste contexto, mas ainda vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A pergunta que é a última de hoje, a 170, leva Kardec a indagar o que acontece com o espírito depois da sua última encarnação. Ele começou todo o processo, né? Foi indo. Se a encarnação tem a finalidade de depurar a alma, o que acontece? Chega um momento em que a alma está sem precisar mais ficar treinando. Como se fosse um treino, né? Ela treina, vai ficando musculosa, vai ficando hábil, e chega um momento em que ela não precisa mais treinar. É o que Kardec está perguntando aqui. No que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Foi a última que ele precisou tomar um corpo físico. Dali para frente não precisa mais encarnar-se em corpos físicos. O que acontece então com ele? Vamos ver a resposta? Vamos ver. Espírito bem-aventurado. É um espírito puro. Quando ele termina a última encarnação, ele não precisa mais encarnar. Não precisa voltar ao corpo. Ele já treinou, ele já está habilitado, vamos dizer assim. Ele se torna então, como eles chamam aqui, um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Se você for lá, nas perguntas anteriores do nosso estudo aqui, você vai encontrar a escala espírita, a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. E quando você chegar à classe de espíritos puros, a última classe, a classe mais elevada, que é a primeira ordem de espíritos, perguntas 111 e 112 do Livro dos Espíritos, você verá que a ordem dos espíritos puros só tem uma classe. E a única classe que eles têm é dos espíritos puros. Aqueles que atingiram os espíritos perfeitos, os que atingiram o último grau da perfeição. Estes são os espíritos que não precisam reencarnar. Os únicos. Todos os outros espíritos das outras categorias anteriores ainda estão sujeitos a tomarem corpos físicos, a reencarnarem-se. E existem várias categorias também, não é uma única. São várias dos espíritos que aí estão em progressão, espíritos imperfeitos, impuros. Os bons espíritos. São 3 ordens, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. E é a pureza que é o destino dos espíritos em evolução. Sair da impureza e chegar à pureza. E quando então chega um momento de um espírito já não precisar mais reencarnar, é porque ele se tornou o quê? Um espírito puro. Vamos lá para a pergunta do nosso post. Vamos lá, Solange. Qual que é a pergunta do post, Solange? Vamos lá. Quando será a última reencarnação do espírito? Então, você já deve saber a resposta. Quando será a última? Ah, vai ser em fevereiro de 2538. Vai ser em julho de 5493. Não necessariamente. A última reencarnação será aquela em que ele, por fim, capacitou-se para, não tendo mais defeitos, não precisar renascer e se tornar um espírito bem-aventurado, espírito puro. Exatamente. Vai ser esta. Só quando ele se torna espírito puro é que ele não precisa mais reencarnar. A gente vê que esse prazo ele é tão longo e tudo é tão gradativo, toda essa experiência, esse progresso é tão gradativo e leva tempo. Por isso que é importante a gente estar sempre buscando aprender. Muitas vezes eu vejo pessoas, eu já aprendi o que eu tinha que aprender, eu estou velho demais, eu não quero fazer mais nada, não quero aprender mais. Não, por quê? Não é? A gente vê que essa progressão ela é constante, contínua e não depende de idade. A gente deve estar sempre seguindo adiante. Agora, nós vamos então ver aqueles que participaram conosco através do nosso WhatsApp, do Facebook. Você que está em casa pode fazer isso. O nosso programa é interativo, ele gosta que você participe. Nós temos a primeira pergunta do Facebook, do Wagner de Almeida Medina. Ele diz assim: a reencarnação é um dogma?
E é importante a pergunta dele porque há uma coisa interessante na doutrina espírita. A palavra dogma, ela vem do grego e ela quer dizer aquilo que se pensa é verdade. Aquilo que o indivíduo pensa é verdade. Ou seja, a palavra dogma foi utilizada para significar nas diversas religiões verdades indiscutíveis que os seus adeptos têm que engolir mesmo que não entendam. Não é, portanto, uma palavra utilizada no sentido de que você tem o direito de questionar, tem o direito de pensar, tem o direito de dizer que eu não entendi como é isto. Então nós temos religiões que apresentam dogmas que são indiscutíveis, objetos de aceitação, assim, sem nenhum tipo de discussão. Na doutrina espírita, nós precisamos lembrar sempre, no caso da pergunta do nosso querido irmão, o Wagner de Almeida, a doutrina espírita não apresenta dogmas. Não existem verdades indiscutíveis. O que existem são ensinamentos que explicam o funcionamento das estruturas do universo. E todas estas são lições que o seu raciocínio pode questionar, aceitar ou não aceitar. Portanto, para a doutrina espírita, a reencarnação não é um dogma nesse sentido de não ser discutida. Ao contrário, é muito importante que as pessoas possam pensar a respeito, contra-argumentar por que não aceitam, porque de verdade é daí que vai surgir o conceito da evolução do espírito. Então, o que é possível? Você pode tentar explicar o porquê nascem crianças com defeitos, o porquê que maldosos progridem e bondosos não vão para frente. Você poderá explicar isto por outros caminhos. Por que algumas pessoas morrem tão cedo e outras vivem tanto tempo, se todas foram criadas por Deus para ter uma única vida? Por que Deus privilegia um e pune outro? Então, se você tiver explicações lógicas, coerentes para isto, é possível que você não precise buscar a reencarnação como algo lógico. Mas se não há explicações para estas outras coisas fora da reencarnação, logicamente, o nosso raciocínio tem que entendê-la como uma coisa natural, não só para os espíritas, mas para todos. Para todo ser humano. Tá bom, Wagner? André, nós temos as participações aqui, são várias, mas eu vou citar da Regiane Thiago, que diz que o espírito só deixa de reencarnar quando o espírito já atingiu a perfeição. Já está na pureza total. Isso mesmo, Regiane. Valdirene Mesquita entra com uma pergunta. Agora ficou uma dúvida, Valdirene diz. E a Joana de Ângeles... Joana de Ângeles deve ser, porque aqui está Joana de Ângela, não é um espírito puro? Segundo o Divaldo, Joana está reencarnando. Não, Joana de Ângeles não é um espírito puro. Nós temos, às vezes, a ideia de ficarmos endeusando o espírito só porque os admiramos. Mas na escala evolutiva, os espíritos que nós chamamos de bons espíritos ainda precisam reencarnar. E não é o fato de reencarnar que os diminui. Não é o fato de reencarnar que os torna piores. Não, estão em evolução. O aluno da 8ª série não precisa continuar na escola? Precisa, mas por isso ele é burro? Não, não é. Então, agora estamos acabando. Que finalizar, gente. Obrigado pelos carinhos de vocês. São muitas perguntas e pouco tempo para a gente responder. Escreva para a TV Mundo Maior pedindo para a gente ter mais tempo nesse programa. Assim a gente vai atender vocês com mais carinho. Futuramente a gente vai lendo e respondendo. Um grande abraço, até daqui 15 dias. Tchau.